Existem manhãs em que o despertador toca, mas a nossa alma está pesada. Quando a mente começa a correr antes mesmo de os pés tocarem o chão. Quando os pesos de ontem e as incertezas de amanhã tentam roubar a paz de hoje. Mas, filho de Deus, esta manhã não é como as outras, porque hoje você vai convidar o próprio Espírito Santo para assumir a direção. Você vai entrar num dia que não será governado pelo medo, pelo caos ou pela distração, e sim pela sabedoria divina, pela direção do céu e por uma paz sobrenatural. O Espírito Santo não é uma ideia distante nem um conceito religioso. Ele é o sopro do próprio Deus. O conselheiro que Jesus prometeu que nunca te deixaria. Quando ele guia os seus passos, até os momentos mais simples do seu dia ganham propósito. Quando ele fala ao seu espírito, a confusão vira clareza. A fraqueza vira força. E obstáculos viram oportunidades para Deus mostrar a sua glória. A oração de hoje não é só um conjunto de palavras. É um convite para o céu entrar na sua agenda, nas suas conversas, no seu trabalho, nas suas decisões e até nos seus pensamentos. Quando você fica até o fim, você dá espaço para Deus derramar o favor dele sobre todo o seu dia. E eu te prometo, quando terminarmos, seu coração vai estar mais leve, sua fé mais forte e seu espírito alinhado com a vontade de Deus. Você não vai apenas passar por hoje, você vai conquistar este dia com a autoridade divina. Então, se você tem se sentido como se estivesse andando sozinho na vida, se tem tentado decidir as coisas sem saber se está fazendo o que é certo, se suas manhãs parecem corridas, distraídas ou vazias espiritualmente, este é o seu momento de parar e dizer: Espírito Santo, entrego as chaves do meu dia para você. A Bíblia diz em Provérbios 3:6, em todos os teus caminhos, reconhece o Senhor, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso não é só um versículo de consolo. É uma garantia de Deus. Quando você reconhece o Senhor primeiro, antes das mensagens do celular, antes das notícias, antes da lista sem fim de tarefas, Ele vai à sua frente para preparar encontros, abrir portas, te proteger de perigos que você nem vê e te guiar longe das armadilhas escondidas do inimigo. E vamos ser sinceros, o mundo é barulhento. Vozes de medo, tentação, dúvida e distração estão por toda parte. Mas quando você convida o Espírito Santo, a voz dele passa a ser a mais alta que você ouve. Você para de viver reagindo aos problemas e começa a se mover respondendo à direção dele. E é aí que tudo muda. Antes de orarmos, faça uma pausa e pense em alguém que precisa desta oração. Talvez um amigo afogado em ansiedade, um familiar diante de uma decisão difícil, ou alguém que você sabe que está se afastando de Deus. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Seja quem planta uma semente de esperança no dia dela. Pode ser a mensagem que vai mudar a vida de alguém. E, enquanto começamos, eu te incentivo, deixe um comentário aqui embaixo, um pedido de oração, uma palavra de louvor, ou até só, Espírito Santo, guia meu dia. Suas palavras serão uma declaração sobre a sua vida e ainda vão encorajar milhares de pessoas que lerem. É assim que a gente constrói uma comunidade de fé aqui mesmo neste espaço. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative todas as notificações, porque esta não será a única vez que vamos orar juntos. Eu quero que, todo dia, você comece com a palavra, com adoração e com uma oração que te lance para a vitória. Curta este vídeo para que mais gente encontre essa mensagem e para ajudarmos a espalhar a atmosfera da presença de Deus por toda a internet. Agora, levante os olhos por um instante e lembre com quem estamos falando. Isso não é um ritual vazio. Estamos falando com o Criador dos céus e da terra. Aquele que disse ao mar até onde ele pode ir. Que conhece cada estrela pelo nome. Que sabe quantos fios de cabelo você tem. Estamos falando com aquele que esteve com você nas fases mais difíceis. Que te carregou quando você não conseguia andar sozinho. E que já preparou bênçãos que você nem consegue imaginar. Deixe seu coração se encher de louvor agora mesmo. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pelo fôlego nos meus pulmões. Obrigado pelo presente da salvação. Obrigado pela tua misericórdia que se renovou quando eu acordei. Obrigado pelo Espírito Santo que nunca me deixará nem me abandonará. Ao final desta oração, você não apenas vai sentir a presença dele, você vai andar na presença dele. Você vai começar a ouvir o sussurro dele no meio do barulho do dia. Vai ter paz quando outros entrarem em pânico, alegria quando outros reclamarem e força quando outros desistirem. Porque quando você convida o Espírito Santo para liderar o seu dia, você não está só sobrevivendo,
você está vivendo com o poder do céu correndo nas veias. Então, se prepare, abra o coração, silencie toda distração e vamos orar. Pai Celestial, chegamos diante de Ti nesta manhã com o coração aberto, sabendo que sem Ti somos incapazes, mas contigo somos mais que vencedores. Senhor, reconhecemos que este dia é um presente. Não é uma sequência aleatória de horas, mas uma oportunidade divina, uma tela onde o Senhor pode pintar a Tua glória. Antes de entrarmos no barulho do mundo, nós nos curvamos no silêncio da Tua presença. Espírito Santo, nós Te convidamos agora, não como um pensamento tardio, não como um detalhe, mas como a primeira e mais importante presença do nosso dia. Entregamos a Ti as chaves do nosso tempo, das nossas escolhas, das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Tu és bem-vindo aqui, não apenas neste momento de oração, mas em cada conversa, cada reunião, cada passo, cada suspiro. Espírito do Deus vivo, vem sobre nós de novo agora. Lava todo o resquício dos pesos de ontem. Tira o peso de toda a preocupação que a gente tem carregado. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Senhor, Tu vês o que nos espera hoje e que nós não vemos. Tu sabes dos desafios armados como laços pelo inimigo. Nós confiamos que Tu vais adiante de nós e endireitas todo o caminho torto. Tua palavra diz em Isaías 30:21, quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirá atrás de você uma voz, dizendo, este é o caminho, ande por ele. Pai, nos apegamos a essa promessa. Pedimos, Espírito Santo, sabedoria do alto, não a sabedoria humana que murcha como a grama, mas a sabedoria pura, que produz paz e justiça. Dá-nos discernimento para reconhecer Tua voz no meio do barulho. Ajuda-nos a parar quando Tu dizes pare, a andar quando Tu dizes ande, e a falar quando colocas palavras na nossa boca. Enche-nos com ousadia sobrenatural para vivermos nossa fé sem vergonha hoje. Que a luz de Cristo brilhe tão forte em nós que até quem não Te conhece seja atraído pelo Teu amor. Que nossas palavras sejam temperadas com graça, nossas ações vestidas de bondade e nossas atitudes encharcadas de gratidão. Pai, oro por cada decisão que vamos tomar hoje. Que nenhuma nasça do medo, do orgulho ou da pressa. Que fluam de um lugar de confiança em Ti. Fecha as portas que não são Tuas, mesmo que pareçam atraentes, e abre as portas que nos levam mais fundo no nosso chamado, mesmo que precise de fé para atravessar. Espírito Santo, toma autoridade sobre nossos pensamentos nesta manhã. Rejeitamos toda mentira do inimigo que diz que não somos suficientes, que vamos fracassar ou que estamos sozinhos. Escolhemos pensar no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor, como Tua palavra ordena em Filipenses 4:8. Senhor, eu apresento cada fardo de quem ora comigo agora. Alguns estão lutando na saúde. Espírito Santo, sopra vida, cura e restauração sobre seus corpos. Outros estão sofrendo nos relacionamentos. Espírito Santo, sê a voz de reconciliação, entendimento e perdão. Outros estão apertados financeiramente. Espírito Santo, abre as janelas do céu e derrama provisão que não conseguem nem conter. Pai, entregamos nossos planos a Ti nesta manhã. Admitimos que nosso entendimento é limitado e muitas vezes falho. Mas Tu vês o começo e o fim. Tu sabes o resultado de cada caminho. Então escolhemos confiar, mesmo quando a estrada à frente é incerta. Aumenta nossa fome pela Tua palavra hoje. Lembra-nos, ao longo do dia, de pausar e ouvir Teu sussurro. Não nos deixe viver correndo e perder os momentos divinos que Tu colocas na nossa frente. Torna-nos sensíveis às pessoas que precisam de encorajamento, de oração ou de um simples gesto de bondade. Pedimos proteção divina sobre nossos passos hoje. Livra-nos do mal, do perigo e de toda estratégia do inimigo. Que Teus anjos acampem ao nosso redor, guardando-nos em todos os nossos caminhos. Declaramos o Salmo 91 sobre nossa vida. Ele dará ordens aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardarem em todos os caminhos. Senhor, acende em nós uma alegria que as circunstâncias não conseguem abalar. Que sejamos testemunhas de paz no mundo ansioso, de fé no mundo de dúvida, e de amor no mundo dividido. Pai, nós nos recusamos a começar o dia reclamando, duvidando ou temendo. Escolhemos começar louvando, crendo e confiando.
Te agradecemos por cada bênção que ainda não vimos, por cada milagre que já está em movimento e por cada rompimento que está a caminho. Espírito Santo, este dia é teu para liderar. Somos apenas vasos, derrama teu óleo através de nós, guia-nos e usa-nos para a glória de Deus. Pai, levantamos nosso coração em adoração agora, não pelo que vemos, mas por quem tu és. Sabemos que as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, as estações mudam, mas tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu és nosso fundamento inabalável, nossa fortaleza, nosso escudo e nosso refúgio. Espírito Santo, declaramos que este dia não será governado pelos planos do inimigo, mas pelos propósitos de Deus. Quebramos toda investida de distração, desânimo e destruição, em nome poderoso de Jesus. Cancelamos toda agenda maligna que tenta roubar nossa alegria, nossa paz, nossa fé ou nosso foco. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenamos. Porque essa é a herança dos servos do Senhor. Tomamos autoridade sobre toda a atmosfera espiritual em que entraremos hoje, em casa, no trabalho, na escola ou no comércio. Ordenamos que a paz de Cristo reine. Que cada ambiente seja transformado porque o teu Espírito entra junto conosco. Que toda opressão demoníaca bata em retirada, que toda amargura se derreta, e que a fragrância do céu encha os lugares. Espírito Santo, capacita-nos a andar hoje em um amor sobrenatural, um amor que perdoa sem fazer conta, que serve sem buscar reconhecimento, que brilha mais forte quando o mundo espera que a gente reaja com raiva ou ressentimento. Que nossa vida seja um sermão vivo, pregando sem palavras, revelando o coração de Deus a todos que encontrarmos. Pai, pedimos encontros divinos hoje. Faz a gente cruzar o caminho de quem precisa de um toque teu, daqueles que choram em silêncio por esperança, dos que lutam secretamente contra o desespero, dos que se sentem esquecidos. Dá-nos as palavras certas, o tom certo, o tempo certo e o espírito certo para ministrar. Lembra-nos de não estar tão presos aos nossos planos a ponto de perder o que tu estás fazendo no momento. Se disseres para parar e orar por alguém, que a gente obedeça na hora. Se nos impulsionares a encorajar, que não hesitemos. Se nos pedires silêncio quando a raiva tentar nos fazer falar, que a gente se renda à tua sabedoria. Espírito Santo, toma o controle da nossa fala hoje. Que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, mas apenas o que for bom para edificar, conforme a necessidade, para que dê graça a quem ouve. Que nossas conversas carreguem vida, esperança e verdade. Livra-nos de fofoca, negatividade e palavras descuidadas que ferem. Oramos por força, Senhor, não só força física para cumprir tarefas, mas força emocional para encarar desafios sem medo, força mental para manter o foco quando as distrações chamam e força espiritual para ficar firme quando o inimigo tenta nos abalar. Tua palavra diz em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força. Que essa alegria se levante em nós agora e nos carregue ao longo do dia. Pai, por aqueles enfrentando incertezas, nas finanças, nos relacionamentos ou na saúde, declaramos que Tu és Jeová Jiré, o Senhor nosso provedor. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que cura. Tu és Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. E Tu és Jeová Nissi, nossa bandeira de vitória. Firmamo-nos nesses nomes e proclamamos. Não são apenas títulos, são testemunhos do Teu poder e do Teu caráter. Espírito Santo, enche-nos hoje de uma fé inabalável, fé que crê mesmo quando a resposta ainda não chegou, que confia mesmo quando as evidências dizem o contrário, que descansa na verdade de que, se Tu nos trouxeste até aqui, não nos abandonarás agora. Oramos por nossas famílias. Senhor, cobre-as com a Tua proteção. Que Teus anjos guardem suas idas e vindas. Que toda corrente de maldição geracional seja quebrada e uma nova história de fé, justiça e bênção comece nas nossas casas hoje. Falamos sobre nossos trabalhos e negócios. Que a integridade guie nossas ações. Que a diligência marque nossos esforços. E que o favor abra portas que nossa força jamais abriria. Que sejamos exemplos de excelência, não para nossa glória, mas para a Tua. Oramos pela nossa vida espiritual. Dá-nos fome da Tua palavra como nosso pão de cada dia. Lembra-nos de pausar ao longo do dia e reconhecer a Tua presença. Dá-nos uma perspectiva do céu para ver problemas como oportunidades para o Teu poder se revelar. E mesmo nas provações de hoje, que nosso primeiro impulso seja correr para Ti,
não de ti. Que nossa boca cante louvor antes de ver o milagre, porque louvor não é só resposta à vitória, é a arma que traz vitória. Pai, para cada pessoa nesta oração agora, eu declaro coragem no coração, clareza na mente e paz no espírito. Que o Espírito Santo sature cada parte do ser dela neste momento. Que ela saia para o dia com a cabeça erguida, não por autoconfiança, mas por confiança em Deus, sabendo que aquele que a conduz é maior do que aquele que tenta se opor. Espírito Santo, este dia é teu. Cada momento, cada decisão, cada interação nós colocamos nas tuas mãos. Guia-nos, corrige-nos, consola-nos e usa-nos para a glória de Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã nós nos levantamos na autoridade da tua palavra. Firmamo-nos no fundamento das tuas promessas, sabendo que o que tu falas não volta vazio, mas cumpre o propósito para o qual foi enviado. Hoje, alinhamos nossa vida com a agenda do céu, não com a correria do mundo. Decretamos e declaramos que cada passo que dermos será ordenado pelo Senhor. Espírito Santo, ajusta nossa bússola espiritual. Vira o coração para as coisas de Deus e afasta-nos das distrações que nos tiram do rumo. Ancoras nossa mente na verdade da tua palavra, para que, quando os ventos do medo e da incerteza soprarem, permaneçamos inabaláveis. Declaramos sobre este dia: ele será frutífero. Será cheio de oportunidades divinas. Será saturado de favor. Será marcado por rompimentos e encontros sobrenaturais. Rejeitamos o espírito de estagnação, o espírito de atraso e o espírito de confusão. Andamos em clareza, aceleração e ordem divina. Pai, declaramos que hoje nossos ouvidos estão sintonizados com a voz do Espírito Santo. Vamos te ouvir no silêncio e também na correria. Vamos reconhecer quando tu nos impulsionas para uma decisão, quando nos chamas a dar um passo de coragem ou quando nos aconselhas a ficar parados. E vamos obedecer rápido, porque obediência atrasada é desobediência. Falamos as nossas emoções hoje, nenhuma ansiedade vai nos controlar, nenhuma frustração vai ditar nossas respostas, nenhuma ofensa vai envenenar nosso coração. O fruto do Espírito será evidente em nós: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não serão só palavras que conhecemos, serão qualidades que fluem, porque estamos enraizados em ti. Espírito Santo, declaramos proteção divina sobre corpo, mente e espírito. Hoje estamos cobertos pelo sangue de Jesus, da cabeça aos pés. Repreendemos enfermidade, doença e qualquer forma de dano físico. Declaramos que nenhum acidente, desastre ou perigo escondido chegará perto de nós ou dos nossos. Senhor, declaramos favor financeiro hoje, não por ganância, mas para que possamos ser generosos em toda ocasião. Que venham provisões inesperadas, que recursos retidos sejam liberados, que oportunidades de crescimento apareçam. Confiamos que tu és Jeová Jiré, nosso provedor, e cremos que toda necessidade já está suprida em Cristo Jesus. Pai, declaramos que hoje vamos andar em unidade e paz com quem nos cerca. Seremos pacificadores, construtores de pontes e porta-vozes da verdade. Onde houver divisão, levaremos harmonia. Onde houver desespero, levaremos esperança. Onde houver trevas, levaremos luz. Espírito Santo, dá-nos ousadia para compartilhar o Evangelho hoje. Prepara encontros com pessoas prontas para ouvir a tua verdade. Dá-nos palavras que atravessem a dúvida e a confusão. E que nossa vida seja um testemunho vivo da tua graça. Declaramos vitória sobre toda batalha oculta, até sobre as lutas que não conseguimos colocar em palavras. Tu as conheces, Senhor, e pelejas por nós. Assim como abriste o Mar Vermelho para Israel, abre as águas que estão à nossa frente hoje. Assim como fechaste a boca dos leões para Daniel, cala toda acusação e ataque contra nós. Assim como derrubaste os muros de Jericó, derruba todo obstáculo que tenta bloquear o cumprimento das tuas promessas. Pai, declaramos que hoje nossa mente não vai ficar presa ao passado nem paralisada pelo futuro. Vamos viver o agora, porque este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Não vamos perder tempo com arrependimentos ou medos. Vamos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus e somos chamados a ser sábios. Falamos da nossa visão espiritual hoje. Deixa-nos ver as pessoas como tu as vês.
Tira as escamas dos nossos olhos para que não julguemos pela aparência, mas discernamos o coração. Mostra oportunidades de amar sem condição e servir sem esperar nada em troca. Espírito Santo, declaramos céus abertos sobre este dia. Que as bênçãos nos alcancem e nos ultrapassem. Que a alegria brote do nada. Que a paz se estabeleça profundo. Que a força se renove o tempo todo. Que milagres irrompam de repente. Pai, tua palavra diz no Salmo 23 que tu nos conduzes a águas tranquilas e restauras a nossa alma. Conduz-nos hoje a lugares de descanso, mesmo no meio das responsabilidades. Que nosso espírito fique sossegado enquanto nossas mãos trabalham com diligência. Que nosso coração permaneça calmo mesmo quando as demandas aumentarem. Declaramos sobre nossos pensamentos: nenhuma narrativa negativa vai criar raiz. Derrubamos toda fortaleza e toda coisa que se exalta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Enchemos a mente com tuas promessas, meditando na tua bondade e fidelidade. Senhor, declaramos que hoje será dia de testemunho. Antes do sol se pôr, veremos tua mão agindo, em coisas grandes e pequenas. Vamos poder dizer: certamente o Senhor esteve aqui, porque vamos reconhecer tuas digitais em cada bênção, cada proteção, cada provisão e cada oportunidade. Espírito Santo, sela essas declarações no nosso coração. Que não sejam só palavras ditas na oração, mas verdades vividas na prática. Que a atmosfera do céu nos siga em cada sala, cada conversa e cada situação em que entrarmos hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, agora ampliamos nossa oração para além de nós mesmos. Ficamos na brecha pelas nossas famílias, nossas comunidades, nossas nações e pelas gerações que ainda virão. Espírito Santo, tu não és só consolador, és também intercessor. Gemes por nós com palavras que não conseguimos entender, alinhando nossas orações à vontade do Pai. Que esta manhã seja um momento de acordo entre céu e terra. Pai, apresentamos as nações. Onde houver divisão, traz unidade. Onde houver corrupção, traz justiça. Onde houver engano, traz verdade. Que líderes sejam cheios do temor do Senhor. Tua palavra diz em Provérbios 29:2: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo geme. Levanta homens e mulheres em autoridade que governem com sabedoria, humildade e integridade. Oramos pelas nossas comunidades. Que um avivamento varra nossos bairros. Transforma ruas conhecidas pela violência em ruas marcadas pela paz. Tira a fofoca e coloca oração. Tira a amargura e coloca perdão. Tira o desespero e coloca esperança. Que o som da adoração se levante de casas, empresas e igrejas, até que cada canto escuro seja preenchido com a luz de Cristo. Espírito Santo, intercedemos pelas famílias. Sabemos que o inimigo tem guerreado contra os lares, tentando quebrar casamentos, virar filhos contra os pais e semear confusão de identidade e propósito. Mas declaramos, em nome de Jesus, que nenhuma arma forjada contra nossas casas prosperará. Falamos restauração sobre relacionamentos quebrados, cura sobre feridas profundas e unidade sobre cada lar que tem o nome de Cristo. Senhor, lembramos da nova geração, filhos, filhas, sobrinhos, netos, estudantes e jovens do mundo inteiro. Guarda-os das mentiras do inimigo que distorcem a verdade e tentam redefinir o que tu criaste. Que te conheçam não como um Deus distante, mas como Deus vivo que ama, guia e chama para a grandeza em Cristo. Cerca-os de mentores piedosos. Enche-os com o Espírito Santo e acende neles uma paixão pela justiça. Oramos pela Igreja no mundo. Acorda-nos, Senhor. Quebra a complacência e o medo. Que os crentes se levantem com ousadia para anunciar o Evangelho sem comprometer a verdade. Une-nos em amor, para que o mundo veja Cristo em nós e saiba que somos seus discípulos. Fortalece pastores, missionários, líderes de louvor e todo servo do teu reino. Onde faltar recurso, provê. Onde houver intimidação, dá coragem. Onde houver cansaço, dá perseverança. Espírito Santo, intercedemos pelos que sofrem em silêncio, lutando com depressão, ansiedade, solidão ou vergonha. Faz com que hoje eles saibam que não estão esquecidos, nem ignorados, nem abandonados. Envolve-os na tua presença como um cobertor quente.
Sussurra ao coração deles que a história não acabou e que tu ainda estás trabalhando tudo para o bem. Pai, oramos pelos enfermos agora. Firmamo-nos na promessa de Isaías 53:5. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Libera virtude de cura em cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo. Que dores crônicas desapareçam, que diagnósticos terminais sejam revertidos e que testemunhos de cura divina se espalhem hoje. Oramos também por provisão para quem passa necessidade. Teu é o gado sobre 1000 montes. Nada é difícil demais para ti. Libera recursos sobrenaturais, empregos, oportunidades de negócio, quitação de dívidas e bênçãos inesperadas. Dá sabedoria e boa administração, para que o teu povo não só receba, mas saiba gerir e multiplicar o que tu confias. Espírito Santo, intercedemos por quem está em perigo, em zonas de guerra, em ambientes abusivos ou sofrendo perseguição por causa da fé. Seu escudo, o libertador e a torre forte. Esconde-os à sombra das tuas asas e frustra os planos dos ímpios. Senhor, clamamos por despertamento espiritual onde as trevas têm reinado. Que haja um abalo no mundo espiritual. Rompe correntes de vício, feitiçaria, idolatria e falsas religiões. Que a luz de Cristo atravesse a escuridão mais densa e que corações sejam libertos para te adorar em espírito e em verdade. Declaramos que este dia é marcado por avivamento, no coração, nos lares, nas igrejas e nas nações. Chamamos uma fome pela tua palavra que nada do mundo consegue matar. Declaramos que a oração não será mais o último recurso, mas a primeira resposta. Pai, que cada pessoa desta oração se torne portadora da tua presença. Que entre no ambiente e mude a atmosfera. Que fale e libere vida. Que ore e libere milagres. Que adore e libere rompimento. Espírito Santo, dá-nos olhos para ver as batalhas invisíveis ao redor e sabedoria para lutar com armas espirituais. Não com raiva, não com medo, mas com oração, jejum, a palavra e adoração. Lembra-nos que nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Levantamos as mãos hoje não só em rendição, mas em expectativa. Cremos no impossível. Confiamos no sobrenatural. E entramos neste dia sabendo que o céu nos respalda, os anjos nos guardam e o Espírito Santo nos guia. Pai, entregamos tudo isso a Ti, selando no precioso e incomparável nome de Jesus Cristo. Obrigado porque quando oramos segundo a Tua vontade, Tu nos ouves. Cremos que tudo o que falamos hoje em fé não voltará vazio, mas cumprirá o teu propósito. Obrigado pelos céus abertos sobre cada ouvinte, pelo favor derramado, pelo fortalecimento de corações cansados e pela restauração da alegria e da paz. Declaramos que hoje é marcado pela tua bondade. Os planos do inimigo estão sendo desfeitos e cada obstáculo se torna degrau. Te louvamos pelos milagres que já estão a caminho, pelas batalhas ganhas no espírito antes de aparecerem no natural. Damos glória a Ti por corpos curados, relacionamentos restaurados, sonhos ressuscitados e fardos levantados agora. E, agora, oro por cada pessoa assistindo ou ouvindo. Que a unção que despedaça julgos repouse sobre ela. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente. Que o espírito dela fique tão cheio da Tua presença que medo, dúvida e desânimo não encontrem lugar. Que ela se levante desta oração com ousadia sobrenatural para caminhar em vitória hoje. Cobrimos cada lar aqui representado com o sangue de Jesus. Decretamos que nenhuma arma forjada contra eles vai prosperar. Falamos vida sobre finanças, saúde, relacionamentos e crescimento espiritual. Senhor, escolhemos engrandecer o Teu nome acima de qualquer problema e sabemos que Tu és fiel para cumprir cada promessa. Selamos esta oração com gratidão, sabendo que o testemunho já está nascendo, o rompimento já está em movimento e a bênção já está sendo liberada. Obrigado, Senhor, por nos ouvir, por nos amar e por andar conosco a cada passo. Em nome de Jesus, poderoso, vitorioso e incomparável, oramos. Amém. Meu amigo, ao entrar neste dia, lembre-se, suas palavras têm poder. Você acabou de fazer uma oração cheia de fé, e o céu te ouviu. Não permita que o medo ou o desânimo anulem o que você declarou. Caminhe com a confiança de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Se esta oração tocou seu coração, fortaleceu sua fé ou te lembrou do amor infalível de Deus, faça uma coisa agora.
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de encorajamento. Um gesto simples pode mudar uma vida. Deixe seu amém nos comentários, ou seu pedido de oração, para orarmos com você. Curta este vídeo para que a mensagem alcance ainda mais pessoas. E, se ainda não fez, inscreva-se para caminhar com a gente nessa jornada diária de fé e oração. Hoje, escolha continuar louvando, crendo e esperando o melhor de Deus. O inimigo pode tentar te desanimar, mas você tem a palavra de Deus na boca e o Espírito de Deus no coração. Você não está entrando neste dia sozinho. Você entra com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ao seu lado. Então vá com ousadia, fale vida, declare vitória e veja Deus transformar suas orações em testemunhos. Porque esta não é só mais uma manhã, este é o dia que o Senhor fez. Alegre-se e comemore nele.